Que meu Senhor, meu Deus, nosso Deus, abençoe a todos, nos abençoe no dia de hoje, como sempre, como todos os dias, o Senhor nos abençoa. E como todos os dias Ele espera de nós que acordamos, que dedicamos um tempo para louvá-lo, para meditar nele, ler a Bíblia, orar alguns minutos, agradecer ao Senhor todos os dias de nossa vida, assim como Ele está ciente de nós em todo momento. Podem vocês se sentar e podem se acomodar em seus lugares. E no dia de hoje, vamos ter aqui como vários assuntos, como 2 assuntos, como 3 assuntos, em nosso capítulo de 1 de Coríntios, que vamos ler. Vamos estar mudando de assunto, vamos falar de um assunto, logo passa a outro assunto. Recordemos que eram cartas que o apóstolo Paulo enviava às igrejas naquele tempo. E nessas cartas, pois, ele ensinava a doutrina e também dava certas orientações de acordo com o que as pessoas lhe perguntavam ou de acordo com a problemática em cada povo, em cada cidade naquele tempo. Eu creio que havia um problema muito grande, muito difícil por causa do judaísmo e os gentios. Juntar todos eles em para louvar a Deus em um só lugar, em uma congregação, um templo, para congregar-se, para glorificar a Deus, para seguir o caminho do Senhor. Naquele tempo, um pouco difícil, porque já havia uma religião, uma base de uma religião de milhares de anos atrás, e logo o Senhor Jesus, sem mudar nada senão, pelo contrário, cumprindo com toda a vontade de Deus, cumprindo com tudo, e com esse novo pacto que Ele faz com nosso Deus, o acordo, Ele continua nos ensinando e continuava revelando, através do Espírito Santo, revelando a sua doutrina, até o dia de hoje, e assim será até o dia que Ele venha nas nuvens. Tem pessoas religiosas, tem pessoas que dizem ser cristãs, que dizem ler a Bíblia e que são cristãos, leitores da Bíblia. E eles menosprezam e não creem nos dons espirituais, menos ainda no dom de profecia. Assim que eu convido a essas pessoas para que sejam humildes em seus corações, não sejam fechados, mas humildes. E se vocês estão lendo a Bíblia, às vezes a sabem de memória, então vocês digam ao Senhor que lhes revele, que Deus se manifeste em seus corações, em suas vidas, para que vocês percebam que sim, existe o Espírito Santo hoje, que é o guiador, é o governador da sua igreja, é o que está guiando a sua igreja, orientando a vida dos seres humanos que querem seguir o caminho de Deus. Então, você creia que existe os dons espirituais, existe entre estes dons o da profecia, que Deus não mudou, que Deus não muda, não acabou o poder de Deus. Quando vocês dizem que isso não existe hoje, que isso era para os antigos, que isso era para o passado, que já a moda de hoje já não é esta. Nós não estamos comparando a Deus como se fosse um Deus impotente, um Deus limitado, um Deus que já lhe acabou o poder, que somente teve poder na época de Moisés e que já se acabou o poder de Deus. Acabou-se a manifestação de Deus. Então, onde está toda a palavra que Deus falou através de seus profetas, através dos salmos, onde Ele fala para o futuro de uma igreja perfeita, uma igreja santa, uma igreja onde Deus estaria morando no coração de cada homem, de cada mulher.
Então, onde fica todas essas promessas? Isso não pode ficar no esquecimento, não pode ficar no papel, no escrito. Deus tem que continuar se manifestando. Assim que, a mim me parece que é como orgulho ou fanatismo por parte daquelas pessoas leitoras da Bíblia. Estariam dedicados a ler a Bíblia o quê? Para agradar a Deus, mas não é assim. Mas é um fanatismo e uma ignorância e uma dureza de coração, necessidade. Tudo isso é o que tem nas pessoas. Por isso Deus não se manifesta. Por isso Deus não lhes dá mais. Assim que a humildade e a simplicidade é importante. Por isso o Senhor Jesus Cristo, quando falava, dizia que felizes os pobres, felizes os humildes, felizes os mansos, os simples, felizes porque deles era o reino de Deus, a vida eterna. Era deles. Os convido a todos vocês que leiam a Bíblia de um ponto de vista diferente. Desde um ponto de vista de desejando que Deus lhes revele, que Deus lhes mostre, que Deus lhes convença. Para Deus não é nada difícil convencer alguém. Dar-lhe um sonho, uma visão, falar-lhe não é difícil. Mas Deus quer corações humildes, simples, sinceros, mansos. Isso é o que Deus quer. Bem, então, meus queridos irmãos, a todos os irmãos e irmãs da igreja, das igrejas, dos diferentes lugares, porque eu sei que também na Europa, nestes lugares também estão conectados no dia de hoje. Uma saudação para todos vocês, para os pastores aqui nas igrejas dos Estados Unidos que estão congregados já em cada templo. Uma saudação a todos. Sempre os recordo, sempre penso em vocês. Sempre meus pensamentos estão em todos vocês, desde a Patagônia, desde lá, Alasca, desde onde começa já o gelo lá do norte até o gelo do sul, que eu sei também que lá na Patagônia é um grupo pequeno que se congrega. Quer dizer da Europa, quer dizer da África, da Ásia e todos os demais países, dos demais lugares, quer dizemos das ilhas onde também estão os grupos que estão buscando ao Senhor. Bendito é o nome de nosso Deus. Uma saudação para todos, para todas, com muito amor, com muita sinceridade. Mas antes, hoje, nosso ensinamento em 1 de Coríntios também lhes peço, de antemão, pois, que me desculpem pelo tempo, talvez, mas vamos cantar ao Senhor nosso hino que cantamos com nossos instrumentos musicais naturais que Deus nos deu. E vamos cantar o hino 232, intitulado Estrelas em Minha Coroa. Baseado este hino em Apocalipse, quando diz que Deus nos tem preparado lá no futuro, a todos os que o seguimos com sinceridade, aos que lhe amamos de coração, diz que nos tem preparadas coroas de estrelas. Assim que esse hino, pois, está fazendo alusão a essa promessa maravilhosa do Senhor, vamos cantar com todo o nosso coração, Estrelas em Minha Coroa, o hino 232. Sin cesar siempre pienso en la tierra mejor, do al ponerse mi sol llegaré. Y al hallarme en los cielos con Cristo el Señor, mi corona de estrellas tendré. Mi corona tendrá sus estrellas allí en las almas que yo rescaté. Cuando el sol ya decline y me encuentre yo en ti, mi corona de estrellas tendré. De la fuerza de Dios esperando el poder, trabajar quiero siempre y salvar a las almas y al fin cual estrella saber que en mis sienes irán a brillar.
brillar. Mi corona tendrá sus estrellas allí en las almas que yo rescaté. Cuando el sol ya decline y me encuentre yo en ti, mi corona de estrellas tendré. Oh, qué gozo en los cielos será para mí, vivas gemas poner a sus pies y tener en mi frente corona que allí ornen joyas de tal brillantes. Mi corona tendrá sus estrellas allí en las almas que yo rescaté. Cuando el sol ya decline y me encuentre yo en ti, mi corona de estrellas tendré. A glória e a honra seja para nosso Deus. Agradecemos ao nosso Deus. A honra é sempre para Ele. Todas as gerações, diz os Salmos, que louvarão o nome do Senhor. Geração após geração. Aumenta a ciência, aumenta a tecnologia, vêm as modas, mudam as modas, vêm tantas coisas inovadoras no mundo, mas Deus é o mesmo. Para Ele não passa o tempo. Para Ele, um dia é como 1000 anos. Assim que tudo passa para nós, os seres humanos. Deus continua sendo o mesmo, e assim como Ele tratou as pessoas no início, quando fez o homem, e toda a manifestação dele, que viveram os primeiros homens de Deus, os filhos de Deus, aqueles grandes profetas, patriarcas, Moisés, Isaac, Jacó, entre eles. Todos eles desfrutaram de Deus, desfrutaram da presença de Deus, desfrutaram da palavra de Deus, a ordem do Senhor. Deus lhes falou, lhes deu ordens, e eles fizeram conforme Deus lhes ordenou. E Deus não muda, Ele não mudou, Ele não muda, continua o mesmo. Continua, passa os séculos, passa os anos, e o Senhor é o mesmo, falando ao seu povo e fazendo milagres, libertando, limpando, curando, ouvindo a oração daqueles que oram com sinceridade. E hoje Deus continua sendo o mesmo, com seus milagres, com sua manifestação, com suas promessas maravilhosas, com sua ajuda. Esse é nosso Deus. Tem muitas pessoas que querem saber mais, querem aprender que por que existe o mal, que para que Deus fez o mal, que por quê. Nós não devemos questionar nem perguntar, porque Deus, Ele quer que o respeite e que creiamos nele, tal como Ele se mostrou a nós. Isso, creiamos nele simplesmente sem perguntar, sem questionar. Um dia, seguramente lá na eternidade, Deus nos estará explicando muitas coisas, muitos mistérios. Mas enquanto somos humanos, busquemos e sigamos a Ele com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Com Deus, faremos proezas, diz. Com Deus, teremos vitórias, triunfos, felicidade, paz. Sem Deus, as pessoas não são felizes. Agradecemos ao Senhor por permitir que nós conheçamos seus caminhos. Vamos abrir 1 Coríntios capítulo 11. Não tenho certeza se poderemos ler todo o capítulo. Bom, aí controlamos o tempo. Só que são tantas coisas importantes, as épocas. Aqui vamos analisar aqui no capítulo 11, a partir do verso 2.
que o apóstolo Paulo falava sobre trajes ou vestuário ou as roupas para as mulheres. Provavelmente perguntaram a ele, lhe fizeram essa pergunta que como seria os trajes ou as roupas que as mulheres deveriam usar quando vão à congregação, pois teria que considerar que já tinha mulheres das famílias judias que tinham se convertido ao cristianismo. E estavam as judias e também estavam as mulheres gentias. Os gentios eram pessoas que praticavam religiões, praticavam muito a idolatria. Todo o tempo eles foram idólatras. E eles praticavam a idolatria ou sua religião em cada cidade ou em cada povo. E assim mesmo tinham suas leis, seus costumes, ainda que tentavam se unificar em sua maneira de vestir e de certos comportamentos na vida diária e também como fariam para adorar seus deuses, para que tivesse, pois, como essa unidade. Então, eles tentavam isso, entretanto, havia muitas coisas diferentes em cada povo, em cada cidade. Quando já chega o evangelho do Senhor, quando os apóstolos começam a evangelizar, a falar do Senhor Deus, começa a se manifestar com milagres, com sinais, com prodígios, e as pessoas se convertem a Deus porque veem a realidade. Se convertem todos os gentios, se convertem judeus, e teremos duas culturas diferentes em sua maneira de viver, em sua maneira de atuar, de proceder, em sua maneira de comer, de todas essas coisas eram muito diferentes. E no evangelho do Senhor, ele era unificar, todos unidos, todos juntos, todos um só. Também quanto aos costumes, quanto a todas as comidas, tudo isso o Senhor quis unificar. Por isso lhes disse, podem comer tudo o que vendem no açougue, comam de tudo, não perguntam o que é. Dando a entender, já não é mal, já não é pecado o que você coma. De repente, animais que antigamente se diziam eram animais imundos e era proibido consumir. Já lhes disse, podem ir ao açougue e de tudo o que vendem, comam e não perguntam o que é. Entre esses havia muitos animais imundos. Mas já o Senhor, quando Deus fez essa proibição, pois ele estava dando uma ilustração que os animais imundos significavam era o pecado que o homem estivesse cometendo, os pecados, a maldade do homem. Isso era o que significava, e que como o homem pecava, então era imundo. Assim como um animal imundo, assim era o homem ou a mulher. Mas o Senhor Jesus Cristo diz, vocês, ao crerem em mim, então eu os limpo, eu lhes tiro essas imundícias, lhes perdoo isso, então já a vida será diferente de agora em diante, assim que vocês já não são imundos, e como vocês não são imundos, pois também vai tirar a proibição de comer os animais imundos, porque isso já fica limpo. Isso foi o que aconteceu. Por isso aqui o apóstolo Paulo, para ele era um pouco difícil naquele tempo, dar como ensinamento e como dar a doutrina e dizer, bom, é que tem que fazer dessa maneira. O apóstolo Paulo foi muito flexível, e ele teria que ser cuidadoso, porque ele não queria fazer tantos inimigos. Tinha inimigos e sabia que eu procurava para tirar-lhe a vida, mas ele dizia, não é o tempo, eu preciso viver mais para continuar pregando tudo o que Deus me ensina, tudo o que Deus me ensinou. Então ele era cuidadoso, prudente em certas coisas, permissivo, ele era permissivo com a lei judaica, em certa maneira permitia isso à igreja. E ele dizia, com o tempo o Espírito Santo os vai ensinar, com o tempo o Espírito Santo os vai corrigir e os vai dirigir na forma correta como devem andar. Assim que ele, por isso, não se preocupava e permitia certas práticas judaicas na igreja, na congregação. Isso é o que nós vemos nos escritos do apóstolo Paulo. Com o tempo, realmente, o Espírito Santo é o que vem depurando e limpando e ensinando e aperfeiçoando sua doutrina, até onde hoje nós confiamos, cremos no Senhor, buscamos ao Senhor e estamos aqui diante dele, tratando de fazer sempre a vontade do Senhor, e ele nos ensina. Ele nos ensina
E como nós temos depositado nossa confiança nele e nosso coração foi aberto para ele, ele, pois, está nos guiando e nos orientando de erros, de coisas que não se deve fazer, que não. Não, isso o Senhor está nos ensinando. O Espírito Santo é que está aí. Agradecemos a nosso Deus, agradecemos ao Senhor. Assim que no verso 2, escrevem a Paulo e ele responde à carta e diz: eu vos louvo, irmãos, porque em tudo vós lembrais de mim e retendes as instruções tal como vou-las entreguei. Quero, porém, que saibais, quero, porém, que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem. Lhes diz: não sabemos que foi o que eles perguntaram. Mas ele diz: quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, de todo varão. E o homem é a cabeça da mulher. E Deus a cabeça de Cristo. Ou Deus a cabeça de todo o corpo de Cristo que é. O corpo de Cristo é a cabeça que é Cristo e seu corpo é os crentes. Então diz que Deus é a cabeça. Então no 4 diz: todo homem ou varão que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, afronta a própria cabeça. Fizeram a pergunta a ele, de que maneira era que eles teriam que ir vestidos dentro da congregação para orar, para profetizar. Naquele tempo, não sei agora, também tenho visto muitas pessoas, muitos lugares, tenho visto que os homens cobrem as cabeças com véu, enfim, turbante. E seguramente naquele tempo perguntaram ao apóstolo que se o homem podia orar ou profetizar e continuar cobrindo assim sua cabeça, ou que tinha que tirar isso de sua cabeça, tirar esse turbante, diríamos assim turbante, não sei se terá outro nome. E diz: mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, quer dizer, sem o turbante, afronta a própria cabeça, porque se torna semelhante àquela que a raspou, diz é o mesmo como se estivesse raspado. Então estará assim andando ao ar livre com a cabeça raspada, que se parecia mal, se parecia desonroso, se parecia um pouco vergonhoso, algo desconfortável. Hoje em dia, a necessidade do homem, a necessidade das pessoas, faz com que todas essas coisas não pareçam nem mal nem bem. E as pessoas gostam de viver da moda. E se tem modas, então todos estão na moda. Porque as pessoas não pensam em Deus. Não os importa pensar nem crer em Deus, nem fazer a vontade de Deus. Mas aqui estamos falando de pessoas que estavam buscando a Deus, e aqui, neste momento, estamos também pessoas que estão buscando a Deus. E como buscamos a Deus, queremos agradá-lo em tudo. Então, aqui vemos como está falando o quê? A mulher, para orar ou profetizar, tinha que ter sua cabeça coberta. Mas aqui mais adiante, as pessoas dizem: ah, sim, o véu, um véu no rosto. Conheço algumas religiões cristãs evangélicas que costumam colocar nas mulheres um véu na cabeça. Mas aqui vamos olhar até onde o apóstolo nos ensina o que é que substitui este véu. E ao homem o proíbe que não use nenhum turbante, que não use nada em sua cabeça, que tenha sua cabeça descoberta, diz ao homem. Somente porque está dizendo o apóstolo que o homem é a cabeça da mulher. Isso é o que diz aqui. O homem é a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. E Cristo é a cabeça do homem, do varão, do ser humano. O verso 5. Já dissemos que a mulher que ora ou profetiza sem esse véu, afronta. É o mesmo que se raspasse. Quer dizer, é como uma desonra, uma vergonha, mal visto. O verso 6. Porque se a mulher não se cobre, que corte também o cabelo. Então ele diz: se não se cobre, então corta o cabelo. E se é vergonhoso a mulher cortar o cabelo,
ou raspá-lo, então que se cubra. Então ele dizia que não fizesse nenhum nem o outro. Mas aqui mais adiante vamos ler, diz, porque o homem não deve cobrir a cabeça, pois ele é a imagem e a glória de Deus. Diz que o homem é a imagem e a glória de Deus. Porque Deus, quando fez o homem, diz que ele fez, foi um homem. Como ele fez um homem, então Deus aí se glorificou. Aí foi glorificado o poder de Deus. E como foi glorificado o poder de Deus no momento em que ele cria o homem. E por isso diz que, e também diz que ele o fez à imagem e semelhança dele. Então, por isso diz que o homem não deve cobrir a cabeça, porque ele é a imagem e a glória de Deus. Desse milagre que Deus fez de ter feito este homem. Diz, entretanto, ou pelo contrário, diz, mas a mulher é glória do homem. Então, por que será que é glória do homem? Recordemos que Deus fez o homem e lhe disse que se chamava Adão. Mas depois, mais adiante, disse Deus, vou lhe fazer uma ajudante idônea para que ele não esteja só. E diz que é do mesmo corpo de Adão, dele mesmo, diz que é das costelas, lhe extrai e daí forma a mulher. Por isso diz que a mulher é glória do homem. Então, houve esse outro milagre, por assim dizer, onde Deus, do mesmo homem, tira para formar a mulher com as costelas. Essa é a glória do homem, por isso diz que a mulher é glória do homem. É um resultado positivo, um resultado magnífico, extraordinário, um evento, um ato extraordinário que Deus fez. Por isso diz que a mulher é glória do homem, por ter saído das costelas do homem. Isso encontramos em Gênesis 1, 26, que depois vocês leem. No verso 8 diz, porque o homem não procede da mulher, mas a mulher procede do homem. Volto a repetir. O homem não procede da mulher, porque o homem Deus fez, falando de Adão. Mas a mulher sim procede do homem, porque diz que das costelas de Adão tirou a mulher. No verso 9, tem um esclarecimento, diz, e também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Quando Deus diz, vou lhe fazer uma ajudante idônea para que não esteja só. Então, por esse motivo, para que ele não estivesse só, diz que Deus fez a mulher. No 10, portanto, diz, portanto, a mulher deve ter sinal. Portanto, o que é? Por causa que a mulher procedeu do homem, veio do varão. Porque veio das costelas do homem, Deus a fez. Por esse motivo, diz que a mulher deve ter um sinal de autoridade sobre sua cabeça por causa dos anjos. Não sei se algum de vocês terão descoberto o que foi isso, o que foi que aconteceu. Porque diz que é por causa dos anjos. Porque diz que é por causa dos anjos. O que significa isso? Diz, portanto, por isso diz, a mulher deve ter sinal de autoridade sobre sua cabeça por causa dos anjos. Quem são os anjos? Maior ou superior ao ser humano? Quem é mais? Os seres humanos ou os anjos? Que foi o homem para Deus? Que foi o ser humano para Deus? O que significa? Aqui em Hebreus 1, mas não percam 1 de Coríntios. Aqui em Hebreus capítulo 1. Está Deus falando dos anjos. Está aqui a revelação do Espírito Santo falando dos anjos, onde diz que o Senhor Jesus Cristo era superior aos anjos. Superior.
porque diz que nosso Deus, a nenhum dos anjos lhe disse, tu és meu filho. Aqui no verso 5, Hebreus 1:5, diz que a nenhum dos anjos lhe disse Deus, tu és meu filho. Eu hoje te gerei, referindo-se à parte da carne, a matéria. Essa parte física, a matéria que Deus adquiriu. Isso foi o que ele gerou. Porque Deus tem sido, desde o princípio, o mesmo Deus. Então ele disse dos anjos, lhe diz, a quem dos anjos lhe disse Deus, ele será meu filho. A quem? Diz aqui no verso 7. Diz que Deus, referindo-se aos anjos, diz, aquele que faz a seus anjos, quer dizer, Deus faz a seus anjos ventos e a seus ministros labareda de fogo. Isso são os anjos. Isso é o que diz Deus dos anjos. Mas acerca do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, ele está dizendo, teu trono, no verso 8, teu trono, ó Deus, é pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro de teu reino. Está falando que ele é um rei, que ele é um grande personagem, ao Filho, ao Senhor Jesus Cristo. Entretanto, ele não falou coisa boa dos anjos, senão que eram seus ministros, que eram ventos, que eram chamas de fogo. Então vemos que o ser humano, o Senhor Jesus Cristo e sua igreja e seus crentes, seguidores, os filhos de Deus, eles são superiores aos anjos, os filhos de Deus. Os seguidores de Cristo são superiores aos anjos. Olhamos o verso 14 de Hebreus 1:14. Diz, que são os anjos? E aqui no verso 13 diz, pois, e a qual dos anjos disse alguma vez Deus, nunca diz, assenta-te à minha destra, até que eu ponha teus inimigos por estrado de teus pés? A nenhum, somente o disse a seu Filho, a Jesus Cristo e a seus seguidores. Diz no verso 14, aos seguidores do Senhor diz, assim que os anjos, não são todos eles espíritos ministradores? Os anjos são espíritos ministradores enviados para serviço a favor de quem? Dos que hão de herdar a salvação. Assim que os anjos e os crentes, os filhos de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo que ele está formando com o poder do seu Espírito Santo e os dons espirituais, eles serão beneficiados com o serviço dos anjos, porque eles são os que ministram, os que fazem este serviço ao crente, ao Filho de Deus. Estou falando dos filhos de Deus. Recordem que os filhos de Deus não pecam. Os filhos de Deus não praticam o pecado. Isso diz aí em 1 de João. Então, diz aqui que estes anjos são espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Portanto, homens crentes, passamos a 1 de Coríntios, os homens crentes, as mulheres crentes em Cristo Jesus, que são verdadeiros filhos e filhas de Deus, eles serão servidos pelos anjos. E por isso aqui nesse verso diz que a mulher, a crente, a filha de Deus, deve ter um sinal de autoridade sobre sua cabeça por causa dos anjos. Então, eu tenho esse cabelo aqui e os anjos certamente estão vendo o meu cabelo e eles sabem que vão me servir. Eles têm que me servir porque eu sou, em certa maneira, tenho autoridade sobre eles. Sou superior a eles porque pertencemos à igreja do Senhor Jesus Cristo, porque ele é a igreja e ele é o filho ao qual Deus, o Pai, fez todas as promessas. As promessas maravilhosas que ele fez ao Senhor e a seus filhos, lhe diz. E seus filhos são os crentes, os seguidores, homens e mulheres. Então, aqui entendemos esse verso número 10. Vocês não tornem a se confundir jamais. Quando diz, portanto, a mulher deve ter sinal de autoridade. Ao homem não se exigiu esse sinal de autoridade, porque diz que o homem era a glória de Deus, porque Deus o fez, a sua imagem e semelhança.
Mas a mulher, como procede do homem, porque foi feita das costelas do homem, então ela sim tem que ter esse sinal de autoridade sobre os anjos, porque os anjos Deus os usa para serem servidores da sua igreja, de seus crentes, dos seus filhos. Deus os usa para isso. Mas isso não significa que nós teremos que honrá-los ou venerar aos anjos, sem ver que, ao contrário, a mulher diz, tanto o homem quanto a mulher são superiores aos anjos. Os anjos são servidores. São como o que vulgarmente hoje se diz no mundo, em alguns países, as pessoas dizem, meu servo, diz, ou em outro lugar diz, meu escravo, ou meu empregado. É isso. Por isso, às vezes, nós falamos, somos servos de Deus. Servos. Servimos a Deus. Servos. Ou serventes, ou escravos, ou servidores, ou empregados. Bom, como queira empregar as palavras para que soe elegante e ninguém se ofenda. Mas nós somos realistas. Não nos ofendemos. Somos realistas. Somos os servos do Senhor. Então, aqui diz que os anjos são nossos servidores. Mas não é que eu vou dizer ao anjo, não é que eu vou me ajoelhar para pedir ao anjo, não. Ao anjo fulano de tal ou cicrano, porque aqui na Bíblia menciona uma série de anjos. Aqui na Bíblia menciona um anjo que se chama Gabriel, outro que se chama Miguel, outro bom, um arcanjo, um querubim. Menciona querubins que estavam servindo. Nós vemos em Apocalipse como os anjos eram esses servidores que Deus os enviava a todos os lugares para fazer seus trabalhos, suas funções, seus ofícios que tem que fazer. Mas não é que nós, os seres humanos, vamos honrá-los ou venerá-los. Ao contrário, se Deus envia um anjo para que me sirva, pois o anjo tem que estar submetido a me servir, então Deus dirá ao anjo, tens que cuidar-lhe, protegê-lo e não permitir que o diabo venha lhe fazer mal, fazer-lhe dano, tu não vais permitir. Bom, não sabemos de que maneira é que o Senhor envia os anjos para servir aos seus filhos. Mas nós não vamos dizer ao Senhor, ai Senhor, envia teu anjo. Não. Isso é como o pai de família em uma família que tem muitos servidores, tem seus empregados, tem 10 pessoas que o servem. E os filhos do pai de família, então, dizer ao pai de família, ou ele, se ajoelhar e dizer aos servidores, ai, me guarda, me protege, me ajuda. Não. O pai de família diz, teu dever é cuidá-lo, protegê-lo. Não, esse é o teu dever. Vai, cuida, o protege, o ajuda, lhe auxilia. Isso. Então, nós, se somos os filhos de Deus, não temos que pedir ao anjo, dizer ao anjo, ai, anjo, me ajuda, ai, me guarda, ai, me protege. Venha, anjo, em meu auxílio. Não. Eu diria a Deus, porque Ele é meu Pai. Não permitas que venha um inimigo me enganar, me fazer cair. Não, ajuda-me, me guarda, me protege. Me ajuda nesses momentos que eu tenho aqui de tribulações ou de perigo. Então, Deus saberá. Ele saberá se o faz diretamente Ele mesmo, ou envia um anjo, que certamente esse anjo vai disfarçado de policial, ou vai disfarçado de enfermeiro, de médico, disfarçado de oficial. Bom, não sabemos. Disfarçado de dono de um negócio, de um supermercado, ou de... Bom, o que seja, Deus pode disfarçar esse anjo para que ele vá em nossa ajuda a servir. Então, que fique claro que nós não temos que orar, nem rezar, nem reverenciar, nem honrar aos anjos. Cuidado com isso. Eles são os servidores. Os servidores, que estes são os deveres deles. Esse é o dever, assim que meu dever é honrar a Deus, servir ao Senhor. E estes seres nos ajudarão aos filhos de Deus. E por isso era que Deus lhe dizia, ao homem diz, não, que ele, como ele foi feito à imagem de Deus, não teria que cobrir sua cabeça, a mulher sim, por causa dos anjos, então para que ela tivesse essa autoridade. Então já os anjos vão ver e sabem que é bom, Deus impôs essas coisas ou essas regras, sabendo o Senhor que ele não tinha necessidade disso, mas Deus o quer assim,
para provar a fé das pessoas, a confiança, e para provar até onde as pessoas distorcem os caminhos de Deus. E muitas pessoas têm distorcido os caminhos de Deus, venerando e honrando aos anjos, rezando-lhes e os têm como deuses. Assim que, cuidado com isso. Mas aqui nos ficou claro então sobre o da mulher. E aqui no verso 11 de 1 de Coríntios 11 diz: contudo, no Senhor, diz que aqui ele diz que a mulher deve ter sinal de autoridade sobre a sua cabeça por causa dos anjos. Contudo, no Senhor, isso é, na vida do Senhor, nenhum homem é independente da mulher, nem a mulher independente do homem. Quer dizer, o Senhor ama aos dois, precisa deles, quer aos dois, salva aos dois, os dois são iguais para Deus. Nenhum é mais que o outro, senão que no sentido espiritual, Deus pode usar homem ou mulher como ele queira. Então, contudo, no Senhor, nem o homem independente da mulher, nem a mulher independente do homem. No verso 12, porque assim como a mulher procede do homem, não, recordem, procede do homem é porque foi tirada da costela. Diz, também o homem nasce por meio da mulher, veja. Também o homem nasce por meio da mulher, porque depois de aí em diante, então já o homem nascia da mulher. Então, por isso diz que para Deus, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher é sem o homem. Os dois são tão importantes para Deus. Diz, assim como a mulher procede do homem, o homem nasce por meio da mulher, mas tudo procede de Deus. O 13. Julgar entre vós mesmos. É próprio o decoroso que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Faz a pergunta. A própria natureza não vos ensina que ao homem, porém ao homem, a própria natureza vos ensina que é desonroso deixar crescer seu cabelo. Então está dizendo que para o homem é desonroso que deixe crescer o cabelo. Que para a mulher é desonroso que raspe a cabeça. Isso, que não tenha cabelo, isso é desonroso. E para o homem é desonroso ter o cabelo crescido, longo. E o 15 diz, mas para a mulher deixar crescer o cabelo lhe é honroso, porque no lugar do véu foi-lhe dado o cabelo. Diz que é em lugar do véu. Então, obrigada, que não nos colocaram a nós as mulheres com uma escravidão, digo eu, de colocarmos algo na cabeça. Um véu. Estar com um véu aí na cabeça todo dia, todas as 24 horas do dia ou as 12 horas do dia. Então, agradecemos pelo cabelo. Deixar crescer o cabelo, então, se dá em lugar do véu. Porque isso de ter esse véu na cabeça, isso é uma escravidão. Então, verso 15. A mulher deixar crescer o cabelo é honroso, em lugar do véu, lhe dá o cabelo. E diz o apóstolo no verso 16, mas, contudo, que acabo de lhes ensinar, se alguém é chegado à discussão, contencioso, nécio, rebelde, que não quer aceitar, que não quer se submeter, pois não faça. Mas nós, os crentes, sim, estaremos nos submetendo à vontade de Deus, ao que Ele diz, não? Que os filhos de Deus, pois eles se submetem à vontade do Senhor, fazendo todas as coisas, mas agradecemos ao Senhor, por favor, mulheres por lá, eu tenho visto em algumas igrejas cristãs que leiam a Bíblia, eu as tenho visto por lá com véu, por favor, isso não faça, não se escravize. É melhor ter um coração limpo diante de Deus, tem que ter um coração limpo diante de Deus, que não estar com todas essas coisas mal interpretadas, porque tudo isso é mal interpretar a palavra, a Bíblia, lhe dá uma falsa interpretação. Além disso, por exemplo, hoje em dia, quando já se passaram tantos anos, quando já nem as comidas têm as vitaminas, e quando os seres humanos carecem de muitas vitaminas, de muitos alimentos, isso tudo se deteriora. Tem muitas pessoas que não têm cabelo, que lhe caiu o cabelo, não? Muitas pessoas lhe caiu o cabelo porque se estressou, porque tem problemas, porque tem dificuldades, porque lhe faltaram vitaminas, porque ficou doente, então não tem cabelo. Por exemplo, essa doença, o câncer.
que cai completamente todo o cabelo, a pessoa fica, a mulher, homem ou mulher ficam carecas como se tivessem raspado. Então a mulher vai dizer, estou pecando, estou faltando a Deus. Não, você não está faltando a Deus, você não está pecando. Não sejamos exagerados, não sejamos fanáticos. Não, isso são coisas que acontecem. Você ficou assim careca pela doença, não se preocupe. Mas se você se sente mal, sair na rua assim, você mesmo se sente mal. Então você recorre a uma peruca. Não a um cabelo postiço. Você recorre, porque você se sente mal em sair assim na rua. E também alguns países, algumas cidades, porque isso não é em todo mundo. Tem lugares onde as pessoas gostam de se raspar e sair assim raspado, não lhes interessam. E em outros lugares, pois as pessoas andam com os cabelos longos. Mas o importante é que nós tenhamos um coração limpo diante de Deus, que agrademos ao Senhor. E Deus nos ensina e Deus nos diz, veja, as coisas são dessa maneira. Não sejas extremistas, porque não tem que chegar aos extremos. Porque quando somos extremistas, então nos tornamos fanáticos. A isso se chama fanatismo. Tudo normal, tudo natural. Se você tem seu cabelo bem, se o seu caiu, você não tem culpa. Porque se caiu o seu cabelo, você não tem culpa. Então, não, que você ficou calvo e não tem dinheiro para comprar um cabelo postiço. Então, pois, você vai usar um gorro, um chapeuzinho, porque você se sente mal. Não é porque a religião lhe diga, senão porque você mesmo se sente mal sair na rua sem cabelo, então você usa um chapéu. Isso se faz. Sejamos normais, realistas. Não sejamos fanáticos. Não vamos exagerar. Não sei, já estou imaginando todas as mensagens que me enviarão. Bom, me enviarão. Então agora que? Não, meu esposo me agrediu com tanta força que arrancou todo o meu cabelo. Agora estou pecando diante de Deus porque estou careca. E então, o que faço? Não. As pessoas são assim. Entendem as coisas às vezes mal. Então, por favor, não vão deturpar, não vão interpretar mal isso. A Bíblia não diz até onde tem que ter o cabelo, porque também vão me perguntar, e até onde vamos ter o cabelo as mulheres? Até a orelha, ou até o pescoço, ou até as costas, ou até a cintura? Até onde? Isso é o gosto de cada pessoa, seu gosto. A juventude tem seu cabelo até a cintura ou mais, porque são jovens, têm todas as suas vitaminas, sua força, suas energias, então o cabelo cresce. E com a idade, com o tempo, tudo vai terminando, tudo vai acabando, tudo perece já. A que quer ter o cabelo longo já não pode, porque não cresce, porque não tem vitaminas em seu corpo, porque já caiu antes o cabelo, o pouco que tinha caiu. Assim que você não se preocupe. Não vamos perder a vida eterna somente aqui pela história do cabelo. Não vamos estar aqui nessa história e perder a vida eterna. Tem outras coisas mais importantes para fazer, para cumprir diante de Deus. Assim que você, com sua cabeça raspada ou sem raspar, você tem que agradar a Deus e não pecar, para que você possa ter a vida eterna. Bom, sabedoria antes de tudo, não? Passamos já a outro assunto também, que é um assunto muito delicado também, que intitulado Os Abusos na Ceia do Senhor. Então, esquecemos agora sim o traje das mulheres em suas cabeças. Esquecemos e vamos estar aqui com o verso 17, que eu creio que não vamos conseguir muito, mas está aqui falando o apóstolo Paulo, de que escreve a ele diz, porém, ao vos dar as instruções que seguem na carta, e o que segue o que vocês me dizem, e eu acabo de lhes explicar sobre o traje das mulheres, agora o que segue, vocês me dizem, o que vocês me dizem a seguir, não vos louvo por isso. Porque vós congregais não para o melhor, mas para o pior. Vocês se congregam como igreja para o pior, falando da ceia do Senhor. E aqui está dizendo que, bem, mas leamos aqui o verso 23, passamos ao 23, logo voltamos aqui ao 17. Aqui no 23 diz o apóstolo Paulo, eu recebi da parte do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Recordem que o Senhor Jesus Cristo celebrou a Páscoa. Recordem que, antes dele morrer, ele celebrou a Páscoa e disse aos apóstolos, esta é a última Páscoa que se celebra,
e esta é a última vez que eu como com vocês e que eu bebo com vocês o vinho. É a última vez, porque ele já seria sacrificado. Diz, no demais eu vou tomar com vocês o pão e o vinho, mas, quando eu regresse de minha glória, quando ele venha em glória, quer dizer, quando ele ressuscita, já ele é glorioso, então as pessoas, homens e mulheres, os crentes, teriam comunhão com o Senhor. Quer ter comunhão com Deus? Ter a Deus no coração, não cometer o pecado, fazer a vontade do Senhor? Então Deus começa a se manifestar na vida deste homem e desta mulher, e Deus está aí com ele, ensinando-lhe, guiando-lhe, orientando-o, o guardando, o protegendo, o abençoa. Isso se chama ter comunhão com Deus. A comunhão com Deus é uma constante, é todo dia, todos os dias da vida. Então diz aqui que o Senhor, depois de dar graças, no verso 24, deu graças, partiu o pão e disse, tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice. Consideramos que eles primeiro cearam, fizeram a ceia da Páscoa. Recordamos que a ceia da Páscoa era um cordeiro completo com pão, com ervas amargas e pão sem fermento. Essa era a ceia. E depois vinha o vinho ao final. Diz, e depois de haver ceado, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes em que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Então ele estava dizendo aos apóstolos, vocês fazem essas coisas, façam porque eu vou, mas depois eu venho. Então ele lhes dizia que eu fizesse, mas não foi uma obrigação, não foi um mandamento, senão algo que ele lhes disse que fizera isso em memória dele. Mas era um mandamento, não era uma obrigação de fazê-lo. Entretanto, o que acontece? Que todos os apóstolos, depois do Senhor, quando já o Senhor subiu ao céu, diz que eles começaram a celebrar a ceia e faziam os grandes banquetes que é de comida. A ceia não é somente que venham com os inventos das pessoas, porque as pessoas têm inventado. As pessoas, claro, pela facilidade, pelo tempo e pelos custos e por muitas coisas. Então, as pessoas cristãs, leitores da Bíblia, inventaram que uma migalha de pão, aqui uma coisinha de pão, que não sei quantos gramas serão, 10 gramas, não sei, de pão, e um gole de vinho, e isso é a ceia. Pois isso não é a ceia de Deus, isso não é a ceia. A ceia era uma comida, e a comida, pois, se tratava aí realmente de fazer essa comida, que era o cordeiro, e que o pão, e que isso era a ceia. O Senhor diz que eles, depois que ceiou, lhes disse a eles que bebesse esse cálice e comesse esse pão e que fizesse essas coisas. Teve uma interpretação em que, aqui no 17, agora sim, diz o apóstolo Paulo, não vos louvo pelo que vem a seguir, porque vós congregais não para o melhor, mas para o pior. Pois, em primeiro lugar, quando vos reunis na igreja, ouço que há divisões entre vós e em parte o creio. Porque é preciso que haja entre vós diferentes facções, para que os que são aprovados entre vós sejam manifestos, para que os que são realmente filhos de Deus serão vistos nessas facções. O 20. Quando vos reúnes, lhes diz, quando, pois, vós vos reúnes, não é para comer a ceia do Senhor. Então, o que era que estavam fazendo? Todas as igrejas cristãs, depois do Senhor Jesus Cristo, o que foi que eles começaram a fazer quanto à ceia do Senhor? Diz, o 20, quando, pois, vós vos reunis, não é para comer a ceia do Senhor, porque, ao comer, cada um se adianta a pegar a própria ceia, e um tem fome e o outro se embriaga. Então, quem entende vocês? Quem entendem que era essa ceia? Se diz que tinha alguém que tinha muita fome, o que queria dizer? Estava comendo demasiado. E se disse que tinha outro que se embriagava, o que isso significa? Que a ceia não era ir comer um pedacinho de pão, desculpe-me que eu mostre assim, o pedacinho de pão e um golinho de vinho, que é o que as pessoas costumam fazer nas congregações, que para obedecer ao Senhor sobre a Santa Ceia, e acontece que isso é incorreto, isso não é normal. Então, aqui diz que um tinha muita fome e come muito, come de gula,
Eu imagino que comia tanto até que ia vomitar de tanto comer. E o outro se embriagava porque bebia e bebia e bebia e bebia e se embriagava. Vocês creem que isso vai agradar a Deus, que as pessoas façam essas coisas físicas, literais, materiais, e que isso agrada a Deus? Quando Deus é espírito, Deus é espírito. E ele não precisa da comida, do físico, da bebida física. Ele precisa é um coração de homens e mulheres, corações que não cometem o pecado, porque que cometer um pecado ofende ao próximo e ofende a Deus, porque são mandamentos que Deus deixou. E nós temos que ter esse coração limpo. Limpa nossas consciências de rancores, de ódio, de inveja, de usura, de cobiça, de orgulho, de vingança. Livre nossos corações disso, é isso que Deus quer. A Ele não lhe interessa tanto que nós nos reunamos para comer um pratão de comida? Ou um pouco de bebida? O Senhor quer nossa vida, como é nossa vida diante dEle? Pois o Senhor colocou a eles lhes disse, se vocês querem fazer isso, façam em memória de mim. Mas qual é o requisito? Vamos ver os requisitos. Então diz, o outro se embriaga, o verso 22. Acaso não tendes casa para que comais e bebais? Diz, lá tem sua casa para que coma e beba, porque tem que ir à igreja, à congregação para comer o banquete, a se embriagar e comer de gula. Demais. Diz, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais aos que nada têm. Que vos direi? Louvar-vos-ei, nisso não vos louvo. Estão fazendo muito mal vocês. Assim que no verso 27, diz o apóstolo, lhes diz, o que tem que fazer? Diz, de maneira que qualquer um que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então ele está dizendo, vocês vão, se congregam, dizem que vão tomar a ceia do Senhor, e uns comendo demasiado e outros embriagados. O que pode acontecer? Uma pessoa que se embriaga se torna louco, nem sabe o que fala. Então, a Deus não agrada, o Espírito de Deus não vai estar aí nessa reunião, em nenhum momento, de nenhuma maneira vai estar o Espírito do Senhor. E por isso diz que o que toma indignamente o pão, o cálice, indigno, esteja mal diante de Deus, que esteja falhando a Deus. Diz que isso não serve de nada que você esteja celebrando a Santa Ceia. Não serve de nada. Diz que você será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E diz o 28, portanto, examine cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Mas examine-se, ande bem diante de Deus, ande em perfeição. Você anda em perfeição diante do Senhor? Então celebre a Santa Ceia, mas não da forma como as tradições cristãs inventaram, nem tampouco dessa forma como faziam os primitivos. Eu não estou de acordo com nenhuma dessas duas formas de celebrar a ceia do Senhor. Mas eu sim estou de acordo que um deve viver uma vida santa e reta diante de Deus, que é o mais importante. Além disso, isso não foi um mandamento, se não foi que o Senhor disse a eles que se eles quisessem fazer essas coisas, que o fizessem. Mas eu não vejo aqui espiritualidade nisso, porque se vão celebrar a ceia, então alguém dirá, bom, então que por favor que seja meio pão, então, que você coma meio pão e um cálice grande de vinho. Isso o quê? Para quê? Todo mundo vem para tomar esse meio pão e esse cálice, todos correm para a igreja para fazer essas coisas e não discerniram sua vida espiritual, como andam diante de Deus. E diz, porque o que come e bebe indignamente sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe o próprio juízo. Juízo lhe acrescenta uma falta em sua vida espiritual. Deus o castiga, Deus o julgará, porque você está sendo hipócrita. Você está aparentando. Então vem, não, que é Santa Ceia, mas então tem que ser os que andam bem diante do Senhor. Nós, os humanos, como vamos saber quem anda bem diante de Deus? E se começamos a escolher as pessoas, você sim, você não, você sim, você não, aos que parecem a mim, que vivem a vida reta com Deus, lhes digo você sim, você não. Então eu estou fazendo aqui discriminando as pessoas?
Então eu estou apartando? Então o que eu faço? Eu lhes digo, não. Todos os que estejam retamente podem passar a tomar a ceia. Os que sintam que não estão bem diante de Deus não passem. Então sabe o que acontece? Todos ficam envergonhados. Os que andam mal diante de Deus passam porque diz, se fico aqui, todos me apontam. Todos dizem que estou mal diante de Deus. Não pode ser isso. Então eu passo, hipocritamente, aparentando, mas eu passo lá. Então todos passam. E que? Teve gasto, teve tempo. Igrejas onde tem 2.000, 3.000 crentes, você crê? Isso sai das mãos. Por isso não fazer santa ceia? Assim seja com um pedacinho do pão, assim seja com o invento, a tradição cristã, com o gole de vinho. Isso de toda maneira é um tempo, é um gasto, é um problema, é um obstáculo. E ninguém e nenhum estamos fazendo nada agradável diante de Deus, porque mais da metade das pessoas andam mal diante do Senhor. E aqui, como vamos dizer, quem anda bem? Os que andam bem, sim, passam. Os que não fiquem. Não, isso não se pode. Então, nem para um, nem para o outro. Nada. Cada um em sua consciência, em sua casa, em sua residência. Se você tem um lar de Deus, tem seu lar, sua família, onde você, sua esposa, seus filhos, todos são temerosos de Deus, filhos de Deus, crentes do Senhor, e vocês desejam celebrar isso, celebre-o. Celebre-o, mas cuidado com a consciência, não? Porque você não sabe como estão seus filhos. Ou você não sabe como é o coração da sua esposa, da sua mulher. Ou você, mulher, não sabe como é o coração do seu marido. Ele aparenta de repente estar na igreja e seguramente tem pecadinhos escondidos. Então, muito cuidado. O que eu diria? Eu faria só. Porque é a minha consciência. Minha consciência e Deus. Porque eu como vou aparentar as pessoas, porque não sou o que não tenho, e como vou discriminar as pessoas, então isso é difícil. Por isso, por que estou ensinando isso? Porque algumas pessoas que chegaram à igreja de outras denominações reclamam a mim, me dizem, vocês não fazem Santa Ceia. Me dizem, vocês não fazem Santa Ceia. Para que eles façam mal, eu não vou fazer um mal às pessoas. Porque se vocês forem com a história da Santa Ceia, você acrescenta pecado à sua vida. E Deus lhe tira muitas bênçãos. Deus quer que você seja um ser perfeito ou perfeita. Quando alguém se crê assim, sinta que sua vida, faça-o diante do Senhor. Você pode fazer só diante de Deus. Assim que, isso é o quê? Este é o ensinamento. E por isso, então, aqui o apóstolo, eu volto e releio aqui já o tempo, mas bem, diz aqui, o verso 28. Ou leiamos desde o 27 para que nos grave. De maneira que qualquer um que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, examine cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Porque o que come e bebe indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe o próprio juízo. Indignamente é que você anda em pecado, é isso. O 30. Por isso, há muitos enfermos e fracos em sua vida espiritual e fracos em sua vida física entre vós, e muitos dormem espiritualmente e morreram por seus pecados, morreram. Se, pois, examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, porque seríamos sinceros, retos, práticos, e eu porque ir por lá tomar a Santa Ceia? Não, melhor nem vou à igreja. É isso, uma pessoa sincera faria isto. O verso 32. Mas, quando julgados, somos corrigidos pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, irmãos meus, quando vós reunirdes para comer, esperai uns aos outros, porque ele está dizendo, quando vocês se reúnem para comer, esperai uns aos outros. E se alguém tem fome, coma em sua casa, para que não venha ser glutão, para que não se reúna para que não vos reunais para juízo. As demais coisas eu as porei em ordem, não que pesar que o apóstolo se absteve de continuar ensinando, porque disse que iria pessoalmente ensinar-lhes. Mas então aqui, irmãos, aqui é depois que o apóstolo diz, quando vocês sejam filhos de Deus, quando vocês realmente sintam que estão bem diante do Senhor, então vocês podem fazer todas essas coisas, mas com sabedoria, sabiamente. Mas, como nós sabemos que a comida, a bebida, o material não interessa ao Senhor,
O Senhor não é matéria. O Senhor não é de comida nem bebidas. O Senhor é de vida espiritual. Ele exige de nós uma vida espiritual, uma vida reta, uma vida onde eu não tenha ódio nem faça mal às pessoas. Um homem em um lar, entre esposos, quando o homem é infiel à sua mulher, está fazendo um mal a seu próximo, está fazendo ela sofrer. Então ela sofre, chora e conta à sua família, às suas irmãs, irmãos, pais ou seus amigos. Lhes diz: olha, estou vivendo essa situação. Todos sofrem, todos começam a sofrer. Isso é o que significa fazer mal ao próximo. Faz mal ao próximo com um pecado. Qualquer pecado faz mal ao próximo. Se é um pecado de roubar, por exemplo, se alguém está aí na casa, então rouba, vai e rouba. Por exemplo, tinha um relógio muito valioso, muito bonito, que tinha aí, que eu comprou com tanto esforço. E chega alguém e lhe rouba o relógio, o leva, o furta. Fez mal ao próximo. Porque a pessoa, a dona ou dono do relógio, se entristece porque diz: com tanto sacrifício eu comprei, economizei, trabalhei muito para tê-lo e agora não o tenho. Não posso reunir mais dinheiro para comprá-lo novamente. Já não posso desfrutar do meu relógio. E está fazendo um mal. Está fazendo um mal ao seu próximo. É isso. Os pecados, qualquer pecado que seja, faz mal ao próximo. Se é um pecado de ira, o que comumente chamamos o mau gênio, as iras, as raivas, se é um pecado desse, faz mal ao próximo, porque fere o outro, o fere, o ofende, o faz sentir desconfortável. Então, é isso, nós temos que tratar de analisar, que é isso de que não faça mal ao seu próximo. Tem que cumprir os mandamentos, diz amar a Deus e amar ao próximo. Não ofenda a Deus, não ofenda a seu próximo. Não faça pecado, porque com esses pecados você está fazendo mal a seu próximo e a Deus primeiro. Então, analise que todos os pecados fazem mal ao próximo. Diz que há pecado que são contra o próprio corpo da pessoa. O que faz tal coisa diz. O que fornica diz que ele faz mal ao seu próprio corpo. Contudo, esse que fornica o fez por lá com alguém e fez mal a essa outra pessoa. Ele pecou contra seu próprio corpo, mas também fez mal ao outro. Então, como vemos, irmãos, irmãs e pessoas que me escutam, as pessoas pela primeira vez ou recentes, nós temos que ser realistas e temos que ser sinceros. E crer no Senhor, e crer em Deus, e desejar com todo o nosso coração entender os caminhos de Deus e seguir seus caminhos. Para que Deus nos abençoe e nos dê a felicidade e a paz neste mundo, nos provê do necessário e logo um dia tenhamos a vida eterna. Que formoso é ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Ore e peça a Deus que lhe ajude, que lhe ensine, que lhe revele, que o guie, que lhe oriente. Agradecemos ao Senhor hoje por ter nos permitido falar essas coisas assim. Abertamente talvez, mas tem que fazê-lo porque precisamos aprender. Que a honra e a glória seja para o nosso Deus. Vamos orar. Bendito Deus, Pai Celestial, agradecemos a Ti, Senhor. Agradecemos por este privilégio que temos de estar na Sua presença, pelo privilégio que nos deste de conhecer-te, conhecer Teus caminhos. Obrigada, Senhor, porque nós somos pessoas entre milhões e milhões de pessoas no mundo. E entre todos esses milhões, Senhor, tens colocado seu olhar assim em nós, nos tens olhado. Nos escolhestes, nos tens feito um chamamento. E nós o que fizemos para alcançarmos este prêmio tão maravilhoso? Nada fizemos. Éramos ignorantes. Vivíamos na completa ignorância de não saber nem de conhecer seus caminhos. Nos tinham ensinado religiões, mas nunca havíamos experimentado tua presença.
nem tua misericórdia, nem teu amor. Não havíamos experimentado tuas maravilhas, tua manifestação, como agora estamos experimentando, Senhor, por meio de todos esses mais de 50 anos. Experimentamos que existes, que és um Deus real, poderoso, que tem muitos mistérios escritos na Bíblia que não entendemos e que um dia compreenderemos, mas, contudo, seguimos em frente, Senhor, com alegria e com felicidade. Obrigada, Senhor, por ter nos olhado com olhos de misericórdia. Obrigada porque estamos na sua presença. Olhe quantas pessoas estão diante de ti neste momento. Tem milhares de pessoas. Tem milhares de pessoas que estão na sua presença, porque eles valorizam e querem te seguir e valorizam ser escolhidos, chamados por ti. E eles esperam em ti, confiam em ti. Olha, Senhor, quantos estão orando e pedindo a ti misericórdia por curas, por suas famílias, esposos, esposas, irmãos, irmãs, filhos, filhas. Muitos parentes que estão doentes, muitos que estão nos hospitais em estado de coma. Muitos que estão doentes, que morreram também, tem muitos, e suas famílias ficaram desconsoladas. Dá-lhes fortaleza. E aos que estão enfermos deste vírus, te peço, Senhor, que estenda a tua mão, os restaure, os cure, dá-lhes outra oportunidade de vida, Senhor. Dá-lhes uma oportunidade de vida, para que eles reajam e examinem suas consciências e se colocam em dia diante de ti. Dá-lhes outra oportunidade, Senhor. Escuta a oração do necessitado, do aflito, do triste. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai Celestial, por nos ouvir. Obrigada, eterno Deus, Criador dos céus e da terra, nosso Criador, nosso Pai. Bendito e louvado o teu nome, pelos séculos dos séculos. Te louvamos, Senhor. Te damos a honra e a glória, no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado. Obrigada, aleluia. Que o Senhor abençoe grandemente a todos, meus irmãos, minhas irmãs, me desculpe pela demora, que continuem lá com o culto, já os que têm o culto ao vivo nas igrejas aqui dos Estados Unidos, continuem com os testemunhos e que me contem todas as maravilhas que o Senhor faz na vida de vocês. Muito obrigada, e as pessoas pela primeira vez os convido para que vão às igrejas, aos templos que já estão abertos, vão para que eles imponham mãos e lhes dê profecia e Deus os console e lhes dê felicidade. Muito obrigada a todos. Beijos às crianças e um abraço para todos vocês. Deus os abençoe.